Esta intuição assombrosa não pertence a um místico da nova era, mas a Platão, o filósofo grego que, há mais de 2 milênios, ousou olhar para além do véu do nascimento e da morte. Platão não estava apenas fazendo filosofia, ele estava tocando na ferida primordial da condição humana, a pergunta que nos assalta no silêncio da madrugada, no meio de um sonho estranhamente familiar ou em um inexplicável momento de déjà vu. Quem era eu antes de ser eu? Onde minha consciência residia antes de se acender nestes olhos e de pensar com este cérebro? A ciência moderna nos oferece uma resposta simples, limpa e, para muitos, terrivelmente vazia. Em lugar nenhum. Para a visão materialista, você era um nada, uma não existência. Sua consciência é apenas um subproduto de reações bioquímicas complexas. Uma música que começa a tocar quando a orquestra do seu cérebro se reúne e que cessará para sempre quando o último instrumento se silenciar. Fim da história. Mas, e se essa não for a história completa? E se essa resposta for, na verdade, a mais segura, a mais cômoda, desenhada para nos manter adormecidos? Existe uma razão pela qual este questionamento é considerado proibido. Ele não apenas desafia dogmas religiosos e científicos, mas ameaça demolir a própria fundação da nossa identidade. Hoje, vamos caminhar por este território proibido. Vamos explorar a resposta que sussurra por trás do véu do esquecimento. Prepare-se, pois a verdade sobre de onde você veio pode revelar a verdade chocante sobre onde você realmente está agora. A primeira porta proibida que ousamos abrir nos leva a uma ideia tão antiga quanto a própria filosofia, a da alma pré-existente. Imagine por um instante que antes de você ser este corpo, antes de ter este nome, você era uma consciência pura e livre. Você residia em um plano de existência onde o tempo como o conhecemos não existia. Nesta grande biblioteca de almas, você não era um espectador passivo, mas um arquiteto. Diante de você, inúmeras vidas em potencial se desdobravam como roteiros sagrados, cada uma com suas alegrias, suas dores, seus desafios e seus triunfos. E aqui está o cerne desta teoria. Você escolheu. Você leu o roteiro da vida que está vivendo agora. Você viu a família em que nasceria, as amizades que faria, os corações que partiria e o seu próprio coração que seria partido. Você viu as lições de coragem, perdão e resiliência que estariam embutidas em suas maiores dificuldades. E você disse sim. Você assinou um contrato da alma, não por punição, mas por um anseio profundo de crescimento e experiência. Mas para que o jogo fosse real, para que as lições fossem verdadeiramente aprendidas, uma condição era essencial. Você precisaria esquecer. Ao nascer, você atravessou o véu do esquecimento. A memória de sua escolha foi apagada para que você pudesse viver sua vida com livre-arbítrio genuíno. No entanto, o esquecimento nunca é total. Aquele sentimento de déjà vu, aquela conexão instantânea com um estranho, aquele talento inato que você nunca soube de onde veio, são apenas fendas no véu, sussurros de um lar esquecido. Esta é a primeira resposta proibida. Você não foi jogado nesta vida. Você a escolheu. E essa verdade é perigosa porque ela te rouba de qualquer possibilidade de ser uma vítima. Mas e se a história for ainda mais vasta? E se, antes de ser uma alma individual escolhendo um caminho, você não fosse individual? Esta segunda porta nos leva a um território ainda mais radical, a uma verdade que dissolve não apenas a nossa memória, mas a nossa própria individualidade. E se, antes do nascimento, não existisse um você para escolher uma vida? E se a própria ideia de uma alma singular e separada fosse parte do sonho que viemos sonhar? Esta é a teoria da consciência oceânica. Nela, antes de existirmos, éramos simplesmente a fonte. Um oceano infinito, indiferenciado e silencioso de pura consciência.
Não havia almas individuais, assim como não existem águas individuais em um oceano. Havia apenas o ser. Nesta visão, o seu nascimento não foi a chegada de uma alma a um corpo. Foi o momento em que o próprio oceano da existência decidiu sonhar. E ele sonhou. Você. Você não é uma gota que caiu no oceano. Você é o oceano se manifestando, por um breve e glorioso momento, como uma gota. Sua consciência individual é uma onda, uma forma temporária que a totalidade assume para se conhecer de uma perspectiva única. E o véu do esquecimento não é uma barreira a ser transposta, mas a própria condição que permite à onda acreditar que é apenas uma onda, para que possa viver a sua experiência de forma completa. Os momentos de profunda conexão com a natureza, a arte ou outra pessoa, aqueles instantes em que o eu desaparece e só resta a experiência, são vislumbres da verdade. São os momentos em que a onda se lembra de sua verdadeira natureza oceânica. Esta resposta é talvez a mais proibida de todas, pois ela aniquila a premissa mais querida do ego, a de que somos especiais e separados. Se somos todos expressões do mesmo ser, o jogo da competição, do orgulho e da separação perde todo o sentido. Mas será que essa intuição mística milenar é apenas uma metáfora poética? Ou será que a vanguarda da nossa própria ciência, ao perscrutar a natureza da realidade, encontrou ecos desta verdade no estranho e fantasmagórico mundo quântico? A terceira porta proibida não se abre para o passado antigo, mas para o futuro vertiginoso da física. Aqui, a linguagem não é a da alma, mas a da energia, frequência e vibração. E se sua consciência, antes do nascimento, existisse como pura potencialidade no campo quântico? Bem-vindo à teoria do potencial quântico. No nível mais fundamental, a realidade não é feita de coisas, mas de ondas de probabilidade. Uma partícula não tem uma posição definida até que seja observada. Antes disso, ela existe em um estado de infinitas possibilidades, uma superposição. Agora, aplique essa estranha verdade a si mesmo. E se a sua consciência, antes de nascer, fosse como essa partícula não observada? Não uma coisa, não uma alma, mas uma onda de potencialidade pura, contendo a semente de cada vida que você poderia viver, cada pensamento que poderia pensar, cada emoção que poderia sentir. E o seu nascimento foi o ato cósmico da observação, o momento em que o universo, ou a fonte, focou sua atenção e fez com que a sua onda de potencial infinito colapsasse em uma experiência única e particular. Esta vida. Você não é um corpo que desenvolveu uma consciência. Você é uma consciência que colapsou em um corpo para experimentar uma realidade. Neste exato momento, você carrega dentro de si o eco daquele campo infinito. Seu potencial não é uma metáfora de autoajuda, é a sua herança quântica. Esta resposta é proibida porque dissolve a fronteira entre ciência e espírito, sugerindo que a consciência não é um acidente da matéria, mas sim a arquiteta dela. Mas exploramos a alma, o oceano e o quantum. E se a resposta proibida não for uma escolha entre estas teorias, mas a sua unificação? E se o verdadeiro segredo não estiver em onde você estava, mas em quando? Chegamos agora ao coração do labirinto, ao epicentro da resposta proibida. As teorias da alma, do oceano e do quantum não são respostas concorrentes. São diferentes linguagens tentando descrever a mesma paisagem indescritível. E a chave para unificá-las está em nossa percepção do tempo. A pergunta, onde você estava antes de nascer, contém uma armadilha, uma suposição que nos cega para a verdade. Ela assume que o antes é um lugar no passado que você deixou para trás. A verdadeira resposta proibida é: você nunca saiu de lá. O estado de pré-nascimento não é um capítulo anterior em sua biografia. É uma dimensão atemporal que coexiste com esta realidade, agora mesmo.
Pense na sua vida como a experiência de ler um livro, página por página. Você percebe a história de forma linear, mas para o autor, a história inteira, começo, meio e fim, existe simultaneamente. Sua consciência superior, sua essência, é o autor. A biblioteca de almas, o oceano de consciência, o campo quântico, não estão no passado. Eles são o eterno, agora, o substrato atemporal sobre o qual sua história linear se desenrola. O você de antes do nascimento não é uma versão antiga de si mesmo. É a versão mais profunda, a sua identidade fonte, que está sonhando e sustentando a sua experiência humana neste exato instante. Essa é a verdade mais profundamente guardada. Não existe separação temporal, apenas um véu de percepção. Você não precisa tentar se lembrar de onde veio. Você precisa apenas despertar para onde você, em sua totalidade, sempre esteve. Mas como? Como nós, criaturas presas na correnteza do tempo, podemos tocar as margens deste oceano atemporal? Acessar este oceano atemporal não requer uma máquina do tempo ou um ritual esotérico. O portal não está fora, está dentro. Está no espaço entre dois pensamentos, no intervalo silencioso entre uma inspiração e uma expiração. A verdade é que a sua consciência linear, a sua mente pensante, é como um rádio barulhento, constantemente sintonizado na estação do passado e do futuro. O ruído é tão incessante que você se esqueceu de que existe um silêncio por trás dele. Aquele silêncio é de onde você veio. É o seu estado-fonte. As práticas de meditação profunda, a atenção plena, os estados de fluxo em que você se perde em uma atividade e o tempo desaparece. Não são técnicas para relaxar. São treinamentos para sintonizar o seu rádio interno para além do ruído, para a frequência do silêncio. São atos de lembrar. Em sonhos, especialmente nos sonhos lúcidos, nossa consciência experimenta a fluidez do tempo, visitando passados e futuros, como se fossem cômodos em uma casa. A sua intuição? É a voz do seu eu atemporal, sussurrando direções para o seu eu temporal. As sincronicidades são o seu eu atemporal movendo as peças no tabuleiro do tempo para te guiar. Este acesso é proibido pela nossa cultura da distração. O ruído constante do mundo exterior é o guardião do véu, nos mantendo hipnotizados pela história linear, com medo de encarar o vasto silêncio de quem realmente somos. Quando você começa a tocar este núcleo atemporal, você percebe a verdade mais libertadora de todas. Você não é um ser humano buscando uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual, imerso na mais profunda e corajosa das experiências humanas. E assim, no final de nossa jornada através do tempo, do espaço e da alma, chegamos à resposta final. A mais proibida de todas, não porque seja perigosa, mas porque é simples demais para a nossa mente complicada aceitar. A pergunta não é onde você estava antes de nascer, mas o que você é, agora mesmo. Você é a totalidade da existência, o oceano cósmico, que escolheu a aventura de se esquecer para experimentar a beleza de uma única onda. Você é a fonte, se expressando na mais sagrada das formas, uma vida humana. O esquecimento não foi uma punição, foi uma dádiva. Sem ele, não poderia haver a surpresa do amor, a profundidade da compaixão, a coragem diante do medo. Você teve que esquecer sua imensidão para valorizar a preciosidade de um único suspiro. O contrato da alma é o roteiro que você escreveu. O oceano da consciência é a sua verdadeira identidade. O campo quântico é o palco onde sua peça se desenrola. E esta vida, com todas as suas dores e glórias, é a sua obra-prima. O lugar de onde você veio não é uma memória distante para ser recuperada. É uma presença viva dentro de você, o silêncio em seu coração, a paz que você busca, o lar que você nunca deixou. Você não veio a este mundo. Você veio do mundo,
como uma onda do oceano. E o seu verdadeiro lar não é um lugar para onde você retorna, mas a verdade que você, finalmente, se permite ser.